Vivemos em uma geração que sente, mesmo sem compreender plenamente, que algo muito sério se aproxima. A instabilidade mundial, o medo constante, o colapso moral, a confusão espiritual e a sensação de que o mundo perdeu o rumo não são acontecimentos isolados. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A Bíblia ensina que esses sinais fazem parte de um cenário profético que antecede o maior tempo de crise que a humanidade já enfrentou. A Escritura chama esse momento de período de angústia, um tempo sem precedentes, no qual o povo de Deus será profundamente provado. O profeta Daniel escreveu que haveria um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, conforme Daniel, capítulo 12, verso 1. Essa declaração não é simbólica nem exagerada. Jesus confirmou essa profecia ao dizer, em Mateus capítulo 24, verso 21, que haveria uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Essas palavras colocam o período de angústia como um evento real, futuro e decisivo. Ellen G. White dedica ampla atenção a esse tema. Em seu livro O Grande Conflito, página 613, ela afirma que o período de angústia será o tempo mais solene da história humana, quando cada caso estará decidido e o destino eterno de todos já terá sido selado. Ela explica que esse tempo não será apenas de sofrimento físico, mas principalmente de intensa prova espiritual. O povo de Deus será levado ao limite da fé, não porque Deus os abandonou, mas porque Ele permitirá que sua confiança seja plenamente revelada. É importante compreender que o período de angústia não começa de forma repentina e isolada. Ele é precedido por um tempo de preparação, advertência e separação espiritual. A Bíblia ensina que antes do juízo, Deus envia mensagens claras ao seu povo. Em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, vemos a proclamação final do Evangelho eterno, chamando a fidelidade aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ellen G. White afirma que essa mensagem prepara um povo para permanecer firme durante o período de angústia. Essa declaração está registrada em Eventos Finais, página 198. Muitos cometem o erro de pensar que o período de angústia será apenas um sofrimento externo, causado por guerras, crises econômicas ou desastres naturais. Embora essas coisas façam parte do cenário, Ellen G. White esclarece que a maior angústia será interna, espiritual e emocional. Em O Grande Conflito, página 622, ela escreve que o povo de Deus sofrerá profunda angústia ao lembrar de suas faltas passadas, perguntando-se se seus pecados realmente foram perdoados. Esse conflito interior será mais intenso do que qualquer perseguição externa. A Bíblia apresenta exemplos claros desse tipo de experiência. Jacó, ao enfrentar Esaú, passou por uma noite de profunda angústia espiritual. Em Gênesis capítulo 32, versos 24 a 30, vemos Jacó lutando com o anjo, não por bênçãos materiais, mas pela certeza do perdão e da aceitação divina. Ellen G. White explica que essa experiência simboliza exatamente o que o povo de Deus viverá durante o período de angústia. Essa explicação
aparece em Patriarcas e Profetas, página 201. Outro ponto fundamental é compreender quem enfrentará esse período. Ellen G. White deixa claro que o período de angústia ocorre após o fechamento da porta da graça. Em O Grande Conflito, página 613, ela afirma que quando Cristo encerrar seu ministério no santuário celestial, o destino de todos estará decidido. A partir desse momento, o povo de Deus viverá sem intercessor, confiando unicamente nas promessas já recebidas. Isso não significa abandono, mas uma prova final de fé madura. A Bíblia confirma esse cenário em Apocalipse capítulo 22, verso 11, onde é declarado que quem é justo continue a praticar a justiça e quem é ímpio continue na impiedade. Essa declaração solene mostra que haverá um ponto sem retorno. Ellen G. White explica que muitos ignoram essa realidade porque não gostam da ideia de um tempo de decisão definitiva. Essa advertência está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 125. O período de angústia também está ligado à perseguição religiosa. Jesus advertiu que seus seguidores seriam odiados por causa do seu nome, conforme Mateus, capítulo 24, verso 9. Ellen G. White afirma que leis humanas contrárias à lei de Deus pressionarão a consciência dos fiéis, levando-os a escolher entre obediência a Deus e submissão às autoridades humanas. Essa descrição aparece em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 711. É aqui que muitos se enganam, achando que terão força espiritual suficiente no momento da crise, mesmo vivendo hoje de forma negligente. Ellen G. White é muito clara ao afirmar que ninguém se prepara para o período de angústia durante o próprio período de angústia. A preparação acontece agora. Em O Grande Conflito, página 620, ela escreve que aqueles que não desenvolveram uma fé firme e uma vida de oração constante não suportarão essa prova. A Bíblia ensina em Amós, capítulo 4, verso 12: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa preparação não é emocional, mas prática e diária. Inclui estudo da palavra, abandono do pecado conhecido, confiança nas promessas divinas e uma vida de obediência sincera. Ellen G. White afirma que cada pecado não confessado se tornará uma fonte de angústia naquele tempo. Essa advertência aparece em Eventos Finais, página 199. Neste ponto, é importante envolver você que está assistindo. Se esse tema já despertou temor reverente e reflexão em seu coração, escreva agora nos comentários a frase: "Quero estar preparado". Essa interação ajuda a espalhar essa mensagem e também expressa sua decisão pessoal. Outro aspecto essencial é entender que o período de angústia não será igual para todos. Ellen G. White explica que Deus conhece a capacidade de cada um e não permitirá provas além do que seus filhos podem suportar. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 432, ela afirma que, embora a prova seja intensa, a graça de Deus será suficiente para sustentar os fiéis. Essa verdade está em harmonia com 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que declara que Deus sempre provê um escape. Também é importante esclarecer que o período de angústia não é um tempo de punição para o povo de Deus, mas de vindicação do caráter divino. Ellen G. White explica que, ao permanecerem fiéis sob extrema pressão, os justos demonstrarão ao universo que a lei de Deus pode ser obedecida pelo poder da graça. Essa afirmação aparece em O Grande Conflito, página 623. Se você sente que esse conteúdo está confrontando sua vida espiritual, escreva nos comentários: "Senhor, fortalece minha fé". Essa atitude simples ajuda a reforçar sua decisão e leva essa mensagem a mais pessoas. À medida que o mundo caminha rapidamente para esse tempo solene, ignorar o tema do período de angústia é um erro grave.
A Bíblia e o espírito de profecia não apresentam esse assunto para gerar medo, mas para despertar preparo, vigilância e fidelidade. A pergunta não é se esse período chegará, mas se estaremos prontos quando ele começar. Quando o período de angústia se instalar plenamente, o mundo já não funcionará segundo as estruturas que conhecemos hoje. As garantias civis, a estabilidade social e a falsa sensação de segurança desaparecerão. Ellen G. White descreve esse cenário como um tempo em que o controle humano falhará e a tensão espiritual atingirá o auge. Em O Grande Conflito, página 614, ela afirma que o povo de Deus será considerado responsável pelas calamidades que cairão sobre a terra, sendo acusado de provocar a ira divina por sua fidelidade à lei de Deus. A Bíblia confirma esse quadro ao declarar que os justos seriam odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo, conforme Mateus capítulo 24, verso 9. Essa hostilidade não será apenas verbal, mas institucionalizada. Ellen G. White explica que decretos serão emitidos restringindo a liberdade religiosa e impondo práticas contrárias à consciência. Essa declaração aparece em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 450. Nesse contexto, a fé não será apenas uma crença interior, mas uma escolha visível e custosa. Durante esse tempo, muitos enfrentarão solidão profunda. Amigos, familiares e líderes religiosos poderão se afastar ou se opor. Jesus advertiu que irmãos entregariam irmãos à morte e pais entregariam filhos, conforme Marcos capítulo 13, verso 12. Ellen G. White explica que essa separação emocional será uma das provas mais dolorosas do período de angústia. Em O Grande Conflito, página 608, ela afirma que os fiéis serão privados de apoio humano para aprenderem a confiar unicamente em Deus. Outro aspecto marcante será a aparente ausência de respostas imediatas às orações. O povo de Deus orará com fervor, mas não sentirá o mesmo consolo que experimentava anteriormente. Ellen G. White compara essa experiência à de Cristo no Getsêmani. Em O Desejado de Todas as Nações, página 686, ela explica que Jesus sentiu o peso do pecado e a separação emocional do Pai, embora nunca tenha deixado de ser amado. Da mesma forma, os justos sentirão angústia sem estarem abandonados. A Bíblia revela que esse silêncio aparente não significa rejeição divina. Em Isaías capítulo 54, verso 7, Deus declara: "Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei." Ellen G. White explica que Deus permite esse sentimento para fortalecer a fé madura, aquela que não depende de emoções. Essa explicação está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 55. O medo da morte também estará presente. Apocalipse capítulo 13 descreve um cenário em que aqueles que não se conformarem às imposições religiosas sofrerão sanções severas, incluindo ameaças à própria vida. Ellen G. White afirma que esse decreto será o teste final da fidelidade. Em O Grande Conflito, página 615, ela escreve que, embora alguns sejam martirizados antes do período de angústia plena, durante esse tempo, Deus protegerá seu povo de forma especial, frustrando os planos de destruição imediata. Essa proteção divina, porém, não eliminará a angústia emocional. O povo de Deus será levado a examinar profundamente sua vida espiritual. Ellen G. White afirma que eles se lembrarão de seus pecados passados e temerão não estar plenamente reconciliados com Deus. Em O Grande Conflito, página 619, ela escreve que essa lembrança produzirá profunda humilhação, mas não desespero total, pois confiarão nas promessas divinas. A Bíblia apresenta essa experiência em Lamentações, capítulo 3, versos 31 a 33. Onde é declarado que o Senhor não rejeita para sempre, mas aflige segundo a multidão das suas misericórdias. Ellen G. White
explica que essa aflição não visa destruir, mas purificar a confiança. Essa ideia aparece em Educação, página 154. Durante o período de angústia, a palavra de Deus terá um papel central. Aqueles que negligenciaram o estudo bíblico sentirão grande insegurança, enquanto os que guardaram as Escrituras no coração encontrarão força. Ellen G. White afirma que apenas aqueles que estiverem firmados nas promessas bíblicas resistirão aos enganos finais. Essa advertência está registrada em O Grande Conflito, página 593. Por isso, este é um bom momento para você refletir. Se hoje a Bíblia ocupa pouco espaço na sua rotina, escreva nos comentários: quero mais da palavra. Essa decisão precisa ser prática, não apenas emocional. Outro ponto crucial é que, durante o período de angústia, Satanás intensificará seus ataques mentais. Ellen G. White explica que ele trará à mente dos justos pecados já perdoados, tentando levá-los ao desespero. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 347, ela afirma que esse será um dos enganos mais perigosos, pois muitos confundirão acusação com convicção do Espírito Santo. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 8, versos 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ellen G. White esclarece que a convicção do Espírito conduz ao arrependimento e à paz, enquanto a acusação de Satanás conduz ao medo e à confusão. Essa distinção aparece em Caminho a Cristo, página 36. O período de angústia também revelará quem realmente confiava em Deus e quem confiava em circunstâncias favoráveis. Quando recursos materiais falharem, quando apoio humano desaparecer e quando a pressão aumentar, somente a fé genuína permanecerá. Ellen G. White afirma que muitos que professavam fé abandonarão sua posição, enquanto outros, considerados fracos, se mostrarão firmes. Essa observação está em Eventos Finais, página 210. A Bíblia confirma esse princípio em Daniel capítulo 11, verso 35, ao dizer que alguns cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Ellen G. White explica que essas quedas não são surpresa para Deus, mas fazem parte do processo de separação final. Essa explicação aparece em Profetas e Reis, página 725. Mesmo em meio à angústia, Deus continuará se comunicando com seu povo por meio da memória das promessas. Ellen G. White afirma que textos bíblicos estudados anteriormente virão à mente no momento exato da necessidade. Em O Grande Conflito, página 625, ela declara que o Espírito Santo trará à lembrança palavras de esperança que sustentarão os fiéis. Se você crê que precisa guardar mais as promessas de Deus no coração, escreva agora nos comentários: confio nas promessas. Isso fortalece sua fé e amplia o alcance dessa mensagem. À medida que esse tempo se aproxima, torna-se evidente que o período de angústia não será vencido com um improviso espiritual. Ele revelará o resultado de uma vida inteira de escolhas. Cada hábito cultivado, cada negligência tolerada e cada decisão espiritual tomada hoje terão reflexos diretos naquele tempo. Ellen G. White afirma que o caráter não se forma na crise, mas se revela nela. Essa declaração aparece em Educação, página 57. Por isso, entender a experiência do povo de Deus durante o período de angústia não é apenas informação profética, mas um chamado urgente à preparação consciente, diária e profunda. Se o período de angústia revelará quem realmente confia em Deus, então a pergunta inevitável é: como se preparar corretamente para esse tempo? A Bíblia e os escritos de Ellen G. White são claros ao afirmar que essa preparação não é superficial, emocional ou baseada em conhecimento intelectual apenas. Trata-se de uma obra profunda no caráter, realizada diariamente, muito antes que a crise final se manifeste.
Ellen G. White afirma de maneira enfática que ninguém estará preparado para o período de angústia sem uma experiência viva com Deus agora. Em O Grande Conflito, página 620, ela declara que aqueles que não fortaleceram a mente com as verdades bíblicas não permanecerão firmes quando os enganos finais se intensificarem. Essa afirmação mostra que a preparação não é futura, mas presente. Cada dia vivido sem comunhão é um dia perdido nesse processo. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios capítulo 4, verso 23, ao dizer que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ellen G. White explica que o coração representa a mente, os pensamentos e os afetos. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 72, ela afirma que Satanás procura controlar a mente porque, dominando os pensamentos, ele influencia as decisões. Por isso, a preparação envolve disciplina mental e espiritual. Um dos maiores enganos é acreditar que a preparação se resume a saber eventos proféticos. Ellen G. White adverte que muitos conhecem teorias, mas não têm transformação. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214, ela escreve que o maior perigo do povo de Deus é uma religião sem poder, baseada em forma e não em experiência. O período de angústia não será enfrentado com informações, mas com fé provada. A Bíblia ensina em Tiago, capítulo 1, verso 22, que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ellen G. White explica que a obediência prática fortalece a fé, enquanto o conhecimento sem prática a enfraquece. Essa explicação aparece em Caminho a Cristo, página 61. Cada verdade negligenciada hoje se tornará uma fonte de insegurança naquele tempo. Outro aspecto essencial da preparação é a confissão e abandono do pecado conhecido. Ellen G. White afirma que pecados não resolvidos serão lembrados durante o período de angústia e causarão profunda aflição. Em Eventos Finais, página 195, ela escreve que o povo de Deus deve buscar agora uma consciência limpa diante de Deus, não adiando arrependimento. A Bíblia confirma esse princípio em Isaías, capítulo 1, verso 18, quando Deus convida ao arrependimento sincero. A preparação também envolve aprender a viver pela fé e não pela vista. Durante o período de angústia, as circunstâncias externas parecerão contradizer as promessas divinas. Ellen G. White explica que muitos confiam em Deus apenas quando tudo vai bem. Em Educação, página 253, ela afirma que a fé que não é testada não é fortalecida. Deus permite dificuldades hoje para preparar seus filhos para desafios maiores amanhã. A Bíblia ensina em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, que mesmo quando tudo falha externamente, o justo se alegra no Senhor. Ellen G. White comenta esse texto afirmando que essa atitude será essencial no período de angústia. Essa observação aparece em Profetas e Reis, página 386. Outro elemento fundamental da preparação é a vida de oração perseverante. Ellen G. White afirma que aqueles que mantêm comunhão constante com Deus desenvolverão confiança inabalável. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, ela escreve que a oração fortalece a mente contra o medo e a dúvida. A Bíblia confirma esse ensino em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ao exortar a orar sem cessar. É importante entender que oração não é repetição mecânica de palavras, mas relacionamento. Ellen G. White afirma que muitos oram, mas não conversam com Deus. Em Caminho a Cristo, página 93, ela explica que a oração verdadeira une a alma à fonte de poder. Essa união será vital quando não houver apoio humano visível. Se você reconhece que precisa fortalecer sua vida de oração, escreva agora nos comentários: quero uma fé viva. Essa decisão precisa ser refletida em escolhas diárias.
A preparação também inclui desapego das coisas deste mundo. Ellen G. White alerta que o apego excessivo a conforto, status e bens materiais enfraquece a fé. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 456, ela afirma que muitos não suportarão o período de angústia porque amam mais este mundo do que a verdade. A Bíblia confirma esse princípio em 1 João capítulo 2, verso 15, ao advertir contra o amor ao mundo. Esse desapego não significa irresponsabilidade, mas prioridade correta. Ellen G. White explica que Deus chama seu povo a viver de forma simples, com foco no eterno. Em Conselhos sobre Mordomia, página 136, ela afirma que cada recurso deve ser usado com sabedoria, tendo em vista o tempo solene em que vivemos. Outro ponto decisivo é o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. Ellen G. White declara que somente os que refletirem o caráter de Jesus permanecerão firmes. Em Parábolas de Jesus, página 69, ela afirma que o caráter é a única coisa que levaremos deste mundo. O período de angústia revelará se esse caráter foi realmente formado. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 8, verso 29, que o propósito de Deus é nos conformar à imagem de seu Filho. Ellen G. White explica que esse processo ocorre por meio de escolhas diárias, muitas vezes pequenas e aparentemente insignificantes. Essa explicação aparece em O Desejado de Todas as Nações, página 301. Durante o período de angústia, aqueles que aprenderam a confiar em Deus nas pequenas provas, confiarão também nas grandes. Ellen G. White afirma que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Essa aplicação prática aparece em Educação, página 57, em harmonia com Lucas, capítulo 16, verso 10. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a necessidade de discernimento espiritual. Ellen G. White alerta que enganos sofisticados surgirão, capazes de enganar até os sinceros. Em O Grande Conflito, página 593, ela afirma que somente aqueles que conhecem a verdade por experiência pessoal não serão enganados. A Bíblia confirma esse ensino em Efésios capítulo 6, verso 13, ao exortar a tomar toda a armadura de Deus. Se você sente que precisa de mais discernimento espiritual, escreva nos comentários: quero permanecer firme. Essa interação também ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas. A preparação para o período de angústia não é um fardo, mas um privilégio. Ellen G. White afirma que Deus não revela esses eventos para gerar medo, mas para conduzir seu povo a uma fé madura. Em Eventos Finais, página 21, ela escreve que aqueles que confiam plenamente em Deus experimentarão paz, mesmo em meio à crise. À medida que o mundo caminha para esse tempo decisivo, torna-se evidente que a preparação não pode mais ser adiada. Cada escolha feita hoje está moldando a experiência de amanhã. O período de angústia não criará novos cristãos, mas revelará aqueles que já aprenderam a viver pela fé. Embora o período de angústia seja descrito como o tempo mais solene e difícil da história humana, a Bíblia e os escritos de Ellen G. White deixam claro que ele não é o fim da história do povo de Deus. Pelo contrário, esse tempo culmina na maior demonstração do poder divino em favor dos fiéis. O mesmo Deus que permite a prova é o Deus que intervém no momento exato. Ellen G. White afirma que, quando o período de angústia atingir seu ponto máximo, a libertação virá de maneira sobrenatural. Em O Grande Conflito, página 636, ela descreve que a voz de Deus será ouvida, anunciando o dia e a hora da volta de Cristo, libertando seu povo da perseguição e do medo. Essa intervenção divina encerrará definitivamente o domínio da injustiça sobre os justos. A Bíblia confirma essa cena em Daniel, capítulo 12, verso 1.
ao declarar que Miguel se levantará e haverá livramento para todo aquele que for achado escrito no livro. Ellen G. White explica que Miguel é Cristo, o defensor do seu povo. Essa explicação aparece em Profetas e Reis, página 572. Essa libertação não será simbólica, mas literal e visível. Durante o período de angústia, muitos questionarão se Deus realmente está no controle. No entanto, Ellen G. White afirma que esse tempo revelará, diante do universo, que Deus nunca abandonou seus filhos. Em O Grande Conflito, página 627, ela escreve que anjos estarão constantemente protegendo os fiéis, ainda que essa proteção não seja percebida. Essa verdade está em harmonia com o Salmo 34, verso 7, que declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Outro aspecto fundamental é que o período de angústia servirá para vindicar o caráter de Deus. Satanás acusa Deus de ser injusto e sua lei de ser impossível de obedecer. Ellen G. White afirma que a fidelidade do povo de Deus durante a maior pressão possível provará que a obediência é possível pelo poder da graça. Essa declaração aparece em O Grande Conflito, página 623. O sofrimento dos justos não será em vão, mas terá significado eterno. A Bíblia apresenta essa realidade em Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, onde os redimidos cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro, declarando justos e verdadeiros os caminhos de Deus. Ellen G. White explica que esse cântico só pode ser entoado por aqueles que passaram pela experiência final de prova. Essa explicação está em Primeiros Escritos, página 19. Após o período de angústia, o povo de Deus experimentará a maior alegria já conhecida. Ellen G. White descreve a libertação como um momento de alívio indescritível. Em O Grande Conflito, página 645, ela afirma que o medo, a ansiedade e a dor darão lugar à certeza da redenção. A promessa de Deus se cumprirá plenamente. A Bíblia confirma essa promessa em Isaías, capítulo 25, verso 9, ao declarar: "Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará." Ellen G. White comenta que essa declaração será feita com profunda emoção pelos que aguardaram fielmente durante o período de angústia. Essa observação aparece em O Desejado de Todas as Nações, página 634. É importante destacar que nem todos estarão preparados para esse momento. Ellen G. White alerta que muitos reconhecerão tarde demais que negligenciaram a preparação. Em O Grande Conflito, página 654, ela escreve que haverá remorso profundo entre os que rejeitaram a verdade, mas não haverá oportunidade de mudança. Essa advertência torna o chamado à preparação ainda mais urgente. A Bíblia expressa essa realidade em Provérbios capítulo 29, verso 1, ao afirmar que aquele que endurece o coração será quebrantado de repente sem que haja cura. Ellen G. White explica que essa quebra não ocorre por falta de misericórdia divina, mas por rejeição persistente da luz. Essa explicação aparece em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 87. Para o povo de Deus, porém, o fim do período de angústia marca o início da eternidade. Ellen G. White descreve a volta de Cristo como o maior evento da história humana. Em O Grande Conflito, página 640, ela afirma que Cristo aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado por todos os anjos. Essa cena encerra definitivamente o sofrimento dos justos. A Bíblia descreve esse momento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, afirmando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Ellen G. White explica que essa transformação será instantânea e completa, libertando o corpo e a mente dos efeitos do pecado. Essa explicação aparece em Primeiros Escritos, página 287.
O período de angústia, portanto, não deve ser visto apenas como um tempo de medo, mas como o último passo antes da redenção final. Ellen G. White afirma que quanto mais escuro o cenário, mais gloriosa será a libertação. Em Eventos Finais, página 299, ela escreve que Deus permitirá que a crise chegue ao auge para que sua intervenção seja inconfundível. Neste ponto, é importante trazer você para uma decisão pessoal. Se você deseja permanecer fiel até o fim, escreva agora nos comentários a frase: "Decido permanecer fiel". Essa atitude simples expressa uma escolha que precisa ser vivida diariamente. A fidelidade final não será resultado de um esforço humano isolado, mas de uma vida entregue a Deus. Ellen G. White afirma que aqueles que aprenderam a confiar plenamente em Cristo não temerão o futuro. Em Caminho a Cristo, página 126, ela escreve que nada temos a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos como Deus nos guiou no passado. A Bíblia confirma essa confiança em Salmos capítulo 37, verso 5, ao declarar: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará". Ellen G. White explica que essa entrega diária produz paz mesmo em tempos de crise. Essa explicação aparece em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 426. À medida que esse vídeo chega ao fim, fica claro que o período de angústia não é uma teoria distante, mas uma realidade profética que se aproxima rapidamente. Deus está chamando seu povo a acordar, a se preparar e a confiar. A pergunta final não é se esse tempo chegará, mas como cada um responderá ao chamado hoje. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Deixe um comentário, escrevendo seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, para que mais pessoas sejam alertadas e preparadas. E inscreva-se no canal, porque aqui continuaremos estudando a Bíblia e o espírito de profecia com seriedade, fidelidade e foco nos acontecimentos finais. O período de angústia está chegando, mas a promessa permanece. Deus será refúgio seguro para todos os que confiam nele.